O homem afeiçoa os lugares, dá-lhes um tempo e um sentido, gera os seus recursos e adapta-os às suas necessidades. Neles vive e morre, habita e acredita, porque, tal como os lugares, ele também existe e evolui. Mas qual será o lugar do homem na história e o da história na vida do homem em terras de Sever? É neste contexto que surgem há cerca de 6.000 anos as primeiras marcas do homem no território de Sever, os dólmens. Majestosos e eternos, estes monumentos eram mais do que meras sepulturas. Autênticos templos onde o espaço era sagrado e se prestava o culto aos antepassados. Os territórios sagrados pré-históricos eram também marcados por menires e penedos, gravados com símbolos misteriosos. Os seus autores eram homens de fé e acreditavam na eternidade do seu espírito. O terceiro milénio antes de Cristo dá início a uma nova era, a Idade dos Metais. Primeiro o cobre, depois o bronze e, no final, já nos alvores da história, o ferro. Há 3.000 anos, nos cimos dos montes das terras de Sever, nos finais da Idade do Bronze e na Idade do Ferro, edificaram-se povoados que controlavam o território e as suas vias de acesso. Assim, fortificaram-se povoados como o do Castelo em Cedrim ou o Cabeço do Aro em Silva Escura, numa época em que toda a região sofreu um forte impulso económico pelos seus ricos recursos mineiros. Estavam então criadas as condições para o aparecimento de fortes lideranças que ostentavam o seu poder através de bens de prestígio, muitas das vezes peças importadas de outras paragens, com quem comercializavam, como são as joias em ouro do Val da Malhada em Vila Seca, da Idade do Ferro. A Idade dos Metais é assim um período de ícones, das simples joias aos complexos motivos gravados nas rochas. Estas comunidades tinham novos hábitos e rituais da morte diferentes, com sepulturas individuais e práticas de incineração. Foram igualmente os recursos mineiros que trouxeram os romanos a estas paragens. No século I tiveram início as primeiras explorações de chumbo e prata nas minas da Malhada, em Silva Escura. As vias eram essenciais para o escoamento das matérias-primas. O troço da Eireira é um exemplo disso mesmo. Datado do século III, serviu igualmente para o escoamento dos metais de chumbo, prata e cobre, que, provavelmente, se explorariam nas minas das Talhadas. A Idade Média é a época da formação da nacionalidade, e é neste contexto que o poder real vai usar a nobreza e o clero como elos essenciais para a conquista e o povoamento destas terras. Através de doações de terras conquistadas, os monarcas obtinham a lealdade dos fidalgos. Era aí que eles fundavam os seus mosteiros familiares, como terá acontecido em Rocas, Cedrim e Sever, dos quais já não restam vestígios. Em 1135, na vila de Sever, funda-se um novo mosteiro sob a invocação de São Tiago, e outro, provavelmente, no sítio da Ermida, seguindo a regra de São Bento. O século XII é o século da formação de Portugal e da imposição definitiva das elites portucalenses no território que, em 1143, se tornam um reino independente. Entre os séculos XIV e XV, diversas doações e privilégios são concedidos às terras do Voga. Porém, foi somente em 1514, durante o reinado de Dom Manuel, que foi atribuída a Carta de Foral ao Conselho de Sever. No domínio religioso, os alvores da modernidade introduziram testemunhos de piedade religiosa, corporalizadas na multiplicação de cruzeiros e na renovação estilística das igrejas. No século XVIII, fruto de um exponencial crescimento económico, as influências barrocas estão bem patentes na igreja de Cedrim ou nas capelas anexas às casas senhoriais. Neste período, o território de Sever conheceu a ascensão de uma nobreza senhorial e, com ela,
surgiram os solares. A agricultura ganhou um novo impulso com a entrada de novos produtos, dos quais se destacam o tomate, a batata e o milho grosso, que foi transformado em farinha pelos inúmeros moinhos de água que abundam pelas linhas de água deste território. A industrialização representou para as terras de Severo um impulso adicional, exigindo ao homem uma maior capacidade de adaptação e de aproveitamento dos recursos. As pontes do Poço de São Tiago e do Pessegueiro, bem como a linha de comboio ou as diversas explorações mineiras, representam a crescente modernização do concelho. Aqui, um lugar é mais que um simples lugar. São todos os momentos de uma memória de um povo. A soma do tempo que passou, das histórias e das recordações que ficaram. É o peso da envolvência da terra, do tempo e da relação natureza-homem. São as memórias de infância, de outrora e daquelas de que já não nos lembramos. É o vento zunindo nas copas das árvores. É o zum-zum da floresta no silêncio da noite. São os cheiros daquelas delícias de sempre e a intensidade dos seus sabores. É o frio gélido de inverno e o tórrido ar do verão. São as mãos sábias que nos afagam a face e os lábios que nos beijam. São os afetos que nos unem e fazem sentir em casa. É um acumular de experiências vividas e recordadas. Há algo que não pode ser captado por uma fotografia, um livro ou por este documentário. É a vocação, a alma e o talento de cada território. São todas estas características e ritmos que conferem a Severo do Voga uma identidade única, o espírito do lugar,